Sr. Carlos Matias, candidato a Presidente da Câmara Municipal de Entroncamento pelo Bloco de Esquerda, está aqui hoje connosco e vamos começar aqui abordando alguns temas do vosso programa. Um daqueles que nos saltou mais à vista foi realmente aquele que é a prioridade de defender o policiamento de proximidade como forma de aumentar a segurança. Carlos Matias, como é que isto é feito? Antes de mais, devemos dizer o seguinte: um dos grandes problemas da cidade é de facto o problema da segurança. Não a segurança no sentido estrito dos assaltos, e eles existem, e existem zonas da cidade particularmente atingidas por esse flagelo, mas também pela insegurança do desemprego, que cresceu muito nos últimos anos, mesmo muito, sobretudo com o governo do PSD, CDS. Nos últimos 2 anos, o desemprego no entroncamento cresceu 19% em cada ano, 38% nos últimos 2 anos, e, portanto, por aí vemos, no sentido lato da palavra, que existe uma grande insegurança na vida das pessoas. Mas indo mais para o sentido estrito, mais comum, em que nós normalmente falamos em insegurança, a exigir intervenção policial, porque é esse o sentido da nossa proposta, nós defendemos 2 coisas. Em primeiro lugar, mais polícia na rua, mais visibilidade. Toda a gente sabe que existe pouco policiamento, aliás, a própria hierarquia da PSP reconhece que existem poucos agentes para as necessidades da cidade. E, portanto, é preciso mais polícias nas ruas, com maior presença. Depois, o policiamento de proximidade pressupõe que são normalmente os mesmos agentes a bater as mesmas zonas. O que faz com que os agentes conheçam as pessoas e as pessoas conheçam os agentes. E, portanto, que se estabeleça uma relação grande de proximidade, uma quase, enfim, no bom sentido da palavra, de intimidade entre as forças policiais e os moradores das zonas, em que eles sabem e detectam quem são as pessoas estranhas que aparecem, as pessoas eventualmente indesejáveis, e, portanto, essa ligação estreita entre as comunidades, os bairros, as ruas, a vizinhança e a PSP é preciso que se estabeleça. E, portanto, não basta passar num carro de vez em quando, num carro da PSP, para garantir, de facto, a segurança às pessoas e também para garantir uma outra coisa muito importante, que é a percepção da segurança. Porque as pessoas, além de estarem inseguras, sentem-se inseguras. E, portanto, é bom que isso seja resolvido. E, portanto, seja na sua dimensão mais alargada do combate ao desemprego, enfim, uma dimensão política e de luta partidária mais alargada, seja nesta visão estrita, nós teremos, de facto, um policiamento de proximidade. Deve dizer-se, aliás, que a construção da nova esquadra e do novo posto de atendimento, que é um dos projetos que está em curso no entroncamento, vai melhorar. São infraestruturas que são precisas, que fazem falta à cidade, porque, de facto, os polícias trabalham em condições extremamente degradantes e as pessoas, o cidadão que se dirige à esquadra, também não é atendido em boas condições e, portanto, essas infraestruturas são precisas, fazem falta à cidade. Mas só por si não resolvem o problema, é preciso ir muito mais longe e, portanto, é esse passo que tem que ser dado e que os próximos órgãos autárquicos, em especial a Câmara Municipal, têm que insistir. Evidentemente, não depende da Câmara Municipal só recrutar polícias e pô-los na PSP, é um trabalho que tem que ser feito em parceria com a hierarquia da PSP, com os ministérios, enfim, aos mais diversos níveis da intervenção política, mas que a Câmara deve ter um papel ativo e interveniente no sentido de reforçar, de facto, o policiamento na cidade. Muito bem. Um outro aspecto é realmente a defesa de manter na esfera pública a água, o saneamento e a recolha de resíduos. Sim, Neste momento a água já não está, não é? Não. A água, neste momento, a distribuição por grosso, aquilo que se chama em alta, vamos chamar-lhe por grosso, já é feita pela empresa Águas do Centro. A distribuição a retalho, vamos chamar-lhe assim, portanto, na distribuição capilar aos utilizadores, aos consumidores, essa distribuição é feita pela Câmara Municipal, que, aliás, tem as respectivas despesas com a manutenção da rede pública. E, portanto, o que nós defendemos é que a água, pelo menos na distribuição a retalho, deve manter-se propriedade da Câmara Municipal. Essa é uma questão que nos demarca, diga-se de passagem, claramente do PSD, porque o PSD defende, e já o propôs, tem vindo a incluir nos orçamentos municipais, defende que a distribuição da água em baixa, portanto a retalho, aos consumidores, deve também ser vendida a privados, no caso concreto, defende, embora não explicite,
também entregar a Águas do Centro para fazer a verticalização de toda a distribuição. Portanto, em alta e depois também em baixa. E, portanto, nós defendemos que isso não deve ser feito. Não deve ser feito por várias razões. Em primeiro lugar, porque há uma má experiência da venda da distribuição da água em alta. Eu recordo que em 2012, portanto, no ano passado, no princípio do ano, em janeiro de 2012, a água no entroncamento aumentou mais de 50% para a esmagadora maioria dos consumidores. Portanto, aliás, os consumidores mais pequenos foram, inclusivamente, os mais penalizados com os aumentos da água. Os aumentos da água no entroncamento têm sido absolutamente brutais. E eu não tenho medo da palavra. Brutais. E penalizando, sobretudo, os consumidores mais fracos, os de menos recursos. Os preços da água, o preço do consumo da água no entroncamento é dos mais caros da nossa região. As pessoas interrogaram-se, então porquê é que isto acontece? Acontece precisamente porque nós estamos nas águas do centro. A distribuição da água é feita em alta, é feita para as águas do centro. E a empresa Águas do Centro, na prática, impõe os preços que quer. Impõe os preços que quer. Aliás, chegou-se a um ponto, e devo dizer, para espanto meu, em 2012 chegou-se à conclusão que o contrato de concessão da distribuição em alta nem existia na Câmara do Entroncamento. Isto é, a Câmara do Entroncamento vendeu a concessão e não tinha o contrato nos seus arquivos. Essa é uma coisa absolutamente espantosa. Depois, outra coisa que se concluiu é que basta a Águas do Centro propor ao Governo um aumento qualquer que seja, 10, 15, 20, 100%, e o Governo dizer que sim, para nós pagarmos, sermos obrigados a pagar esses aumentos. Portanto, nós neste momento estamos já na mão da Águas do Centro e com preços de água absolutamente arbitrários. E isto é com a distribuição só em alta. Agora imagine-se o que seria também com a distribuição da água em baixo. Portanto, seria extremamente penalizador. E depois há um outro fator, que é um de ordem ambiental. A água é um recurso finito, é um recurso natural, por razões de ordem ambiental. O consumo da água deve haver campanhas para desestimular o consumo da água, e um privado que vende água, interessa-lhe é vender água. Portanto, ao privado interessa-lhe vender quanto mais água melhor, mesmo que ela seja desperdiçada, e ao ambiente e, enfim, aos cidadãos, interessa que a água seja poupada, por razões económicas e também por razões de ordem ambiental. Muito bem, Engenheiro Carlos Matias, vamos avançar, já percebemos a ideia. Vamos avançar para um outro ponto do vosso programa que pretende baixar o IMI para a habitação própria e permanente. Isto é possível? É viável? É viável. É viável e devo dizer o seguinte. Nos últimos 3 anos, o IMI, a receita municipal do IMI, subiu cerca de 12% no global. O que quer dizer que, em média, a receita municipal subiu 4% em cada ano. No ano passado, 2012, a receita do IMI ficou 12% acima do previsto. Isto é, a expectativa já era alta, mas a cobrança ainda foi acima da expectativa. E, portanto, isto vem acontecendo de há largos anos para cá. Portanto, a receita do IMI vem sendo sempre superior ao previsto e sempre a crescer. Obviamente, também, porque o parque habitacional também tem vindo a crescer, também é verdade, e, por outro lado, também as isenções são mais limitadas. As isenções anteriores eram bastante mais alargadas, hoje as isenções acabam mais depressa. E, portanto, cada vez há mais gente a pagar e, portanto, a receita vai aumentar. É evidente que isto tem que ser ponderado. Há aqui um dado que é a taxa que incide sobre a habitação que foi reavaliada, baixou de 0,7 para 0,4. E, portanto, houve aqui uma redução. Mas, em contrapartida, a habitação que não foi avaliada mantém-se em taxas elevadíssimas. Portanto, nós pensamos que, apesar de as estimativas da receita para este ano não serem tão otimistas como aquelas que têm de anos anteriores, pensamos que, mesmo assim, é possível e deve haver uma baixa de taxas de IMI, como aliás temos vindo a propor ano após ano. Aliás, devo dizer ainda mais, é que o Bloco de Esquerda na Câmara Municipal é o único partido que tem vindo a propor sistematicamente as baixas da taxa do IMI e o PSD sistematicamente a rejeitá-las. Curiosamente, eu vejo que o Partido Socialista, pelos placares que estão aí afixados, também vai defender a baixa da taxa do IMI. Curiosamente, os vereadores do Partido Socialista nunca apresentaram essa proposta na Câmara Municipal e tiveram muitas ocasiões para o fazer. Consegue quantificar quanto é que seria a solução? Vamos ver quais são as estimativas mais recentes. Nós pensamos que será possível fazer, sobretudo
na habitação não reavaliada, uma redução da ordem dos 10, 15% por aí. Ok. Uma outra questão será a defesa da reposição das concessões de transporte ferroviário. Isto não é uma medida da Câmara. De que forma é que a Câmara pode intervir neste aspecto, que é um assunto do Governo? É um problema da Câmara. Também é um problema da Câmara. E é um problema da Câmara por uma razão muito simples. É que a retirada das concessões atinge um universo muito significativo de municípios do entroncamento. Portanto, o entroncamento é a cidade ferroviária e, portanto, aqui não se trata de um pequeno grupo que é afetado, um pequeno grupo setorial, muito minoritário, que resolveria o caso através da luta sindical ou de outro tipo de luta. Trata-se, tem um impacto muito grande na própria comunidade da cidade, na comunidade concelhia. Não só nos ferroviários, mas uma vez que a retirada das concessões, na prática, se traduz numa retirada de rendimentos, porque a concessão é pagar ou não pagar transporte, e portanto se as pessoas têm que pagar, ficam com menos dinheiro no bolso. Se têm menos dinheiro no bolso, se os ferroviários, se as famílias dos ferroviários têm menos dinheiro no bolso, é menos dinheiro que é gasto no comércio da cidade, por exemplo. Certo. E portanto a redução, e portanto a Câmara tem a obrigação, e foi nesse pressuposto que eu, no princípio de fevereiro, eu enquanto vereador do Bloco de Esquerda, entenda-se, no princípio de fevereiro tomei a iniciativa de, na Câmara Municipal, propor que a Câmara tomasse uma posição contra a retirada das concessões. Felizmente a Câmara secundou essa minha proposta e, portanto, a Câmara, nesse aspecto reconhecemos, tem vindo a tomar uma posição por unanimidade de rejeição da retirada das concessões ferroviárias. Perguntar-me, aliás foi a pergunta que me fez, o que é que a Câmara pode fazer mais? O que a Câmara pode fazer mais é continuar a insistir. E, portanto, ainda muito recentemente a Câmara completou a ronda de contactos com os partidos que faltavam contactar, portanto, com o PCP e com o CDS-PP, portanto, foram partidos que, por razões diversas, não foram contemplados na primeira ronda de contactos, mas que agora já foi possível contemplar essa ronda de contactos, e, portanto, o que a próxima Câmara deve continuar a fazer é, primeiro, manter uma posição de princípio contra a retirada das concessões. Uma posição política de princípio. E essa posição política é uma competência da Câmara Municipal, porque é a defesa dos interesses gerais dos seus municípios, a defesa da sua comunidade. E depois, nesse sentido, pressionar, contactar aos mais diversos níveis. Portanto, nós no Bloco de Esquerda temos feito a todos os níveis de intervenção nesse sentido. Apresentámos na Assembleia da República uma proposta de resolução com vista à reposição. Infelizmente ela foi rejeitada pelo PSD, pelo CDS-PP, enfim, e com a ausência da votação da deputada Isilda Aguincha, a minha ilustre concorrente nesta pugna eleitoral e atual Presidente da Assembleia Municipal. A senhora entendeu que a melhor forma de defender os ferroviários era não votar a favor da reposição das concessões. Depois voltámos a propor, no quadro da revisão do Orçamento de Estado para este ano, propusemos uma alteração ao Orçamento de Estado, aliás nós e o PCP também o fez, propusemos uma alteração do Orçamento de Estado com vista à reposição das concessões. O PSD voltou a votar contra, e a deputada Isilda Aguincha, como deputada, votou contra a reposição das concessões. O Partido Socialista, infelizmente, absteve-se, uma posição que eu não consigo compreender e que me parece incompatível com a defesa da comunidade ferroviária local e da comunidade local, e, portanto, achamos que aos mais diversos níveis, e nós, enquanto autarcas, membros da Câmara Municipal, ou vereadores, ou presidentes, seja o que for, devemos continuar a insistir nesta batalha. Ainda na senda dos transportes, o Bloco de Esquerda, aliás, já o fez várias vezes na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal, continua a propor a criação de um paço social entre Lisboa e entroncamento. Também aqui é uma medida que a Câmara pode fazer, é manifestar esse desejo, não é? E deve fazê-lo. Mas não tem pouco mais a fazer do que isso. E deve fazê-lo e, portanto, não podemos menosprezar e menorizar o papel que tem e o que significa uma Câmara Municipal tomar uma posição política sobre um assunto desta natureza. Aliás, em primeiro lugar, é um assunto que não diz respeito só ao entroncamento, diz respeito aqui a toda a nossa região, às câmaras envolventes, e pensamos que a Câmara de Entroncamento, inclusivamente, devia ter tido um papel mais proativo, no sentido de mobilizar vontades e enfim, juntar mais forças para esta batalha. Esta é uma questão que aparentemente também só diz respeito àqueles que andam de comboio,
mas diz respeito à cidade. Eu recordo o seguinte, em 2003, portanto, passaram 10 anos, portanto 10 anos, a assinatura de comboio entre o entroncamento e Lisboa, sabe quanto é que custava? Custava 107 euros. Sabe quanto é que custa 10 anos depois? Custa 211 euros. Isto é, há uma subida de quase 100%. Eu não conheço nenhum serviço que tenha aumentado 100% em 10 anos. 100% em 10 anos. E não são só 100%. É que as pessoas depois, para se deslocarem dentro de Lisboa, se comprarem um parcelo 1, são mais 35 euros. Portanto, alguém, e há centenas de pessoas que fazem no entroncamento e aqui na nossa região, que vá todos os dias trabalhar para Lisboa e que tenha que comprar a assinatura mensal para o comboio e a assinatura em Lisboa, pagava 107 euros e agora passa a pagar 250 euros. É um absurdo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o entroncamento, o nosso concelho e os concelhos aqui à volta, e o Médio Tejo em geral, na prática, ao estar mais caro o transporte para Lisboa, está mais longe de Lisboa. E ao estar mais longe de Lisboa, o que é que isto leva? Leva a que muitas famílias, e há indícios bastantes de que isso está a acontecer, estão a vender as suas casas no entroncamento e a abandonar a cidade e a irem para zonas mais perto de Lisboa e que a cidade perde habitantes. Portanto, aquilo que aconteceu nos últimos 30 e nos últimos 10 anos, que é o entroncamento ter sido o único concelho do Médio Tejo, o único, que subiu de população, eu penso que no último ano, nos últimos 2 anos, por força deste autêntico esbulho, deste roubo, que são estes aumentos absolutamente desmesurados, o entroncamento arrisca-se a perder população e, portanto, a enfraquecer a comunidade local e isto tem impacto na nossa cidade. Portanto, isto tem a ver com a vida das pessoas. Repare o seguinte, um casal que vai todos os dias no entroncamento trabalhar para Lisboa paga um salário mínimo para ir trabalhar. Quer dizer, isto é um absurdo. E são muitos, não é? E são muitos. Ok, já percebemos a ideia. Continuando aqui pelo vosso programa, propõe o arrendamento de habitação por famílias temporariamente necessitadas. Isto é um encargo para a Câmara, não é? É evidente que é um encargo para a Câmara. As pessoas pagam impostos para a Câmara fazer alguma coisa, portanto tem que ter alguma despesa. Não, como é que isto se faz? Isto visa resolver um problema de fundo. Aliás, permite resolver vários problemas ao mesmo tempo. Devo dizer, aliás, que esta medida nós pensámos-la e concebemos-la e viemos a saber que existem concelhos que já utilizam esta medida com sucesso. Aliás, um dos quais, por exemplo, posso dizer, é o Concelho de Matosinhos. Vim a descobri-lo depois de pensar como é que isto havia de ser feito. Qual é a vantagem? Em primeiro lugar, é resolver o problema da habitação social, dezenas de famílias. Mas sempre de uma forma temporária, não é? A questão é esta. Em primeiro lugar, há dezenas de famílias que precisam de habitação. Com o agudizar da crise social, é provável que apareçam mais pessoas que não podem pagar a renda de casa, não podem pagar ao banco, têm dificuldades em garantir. Ora, a habitação é elementar, é um direito humano. Não se podem pôr as pessoas a dormir debaixo da ponte ou debaixo do viaduto. As pessoas têm que ter pelo menos um teto para viver. E, portanto, o que nós propomos é, enquanto durar essa dificuldade, a Câmara subsidie o arrendamento. Evidentemente, com um teto, de acordo com o rendimento da família e de acordo com a dimensão do agregado familiar, a família terá um subsídio ao arrendamento. O contrato de arrendamento é feito entre a família e o senhorio, que aliás o senhorio nem precisa de saber que a família está a ser temporariamente financiada, e portanto essa família, enquanto durarem as suas dificuldades, essa família é apoiada. Se amanhã, no próximo ano, melhorarem, se a sua situação melhorar total ou parcialmente, reduzirá o apoio. Se agravar, aumentará o apoio. Qual é também a vantagem? É evitar aquilo que hoje existe, que é as pessoas receberem uma habitação social e ficam lá toda a vida e mais 6 meses. E depois passa para os filhos e para os netos e depois é difícil tirar lá as pessoas, porque entretanto criam-se relações de vizinhança, cria-se uma situação de facto onde é muito difícil resolver. E portanto aqui não há apoios para toda a vida, há apoios enquanto há dificuldades, as pessoas mantêm as suas relações de vizinhança, não têm o estigma de viverem num bar da Caixa ou num bar social, vivem na sua casa. Se quiserem arrendar uma casa por muito dinheiro, arrendam. Se quiserem arrendar uma casa por menos dinheiro, arrendam. O subsídio é aquele, está fixado, dentro de uma tabela de acordo com a situação financeira e a dimensão da família. E, portanto, isto é um apoio muito flexível. Tem também a vantagem de não exigir investimento e são despesas correntes.
Portanto, é uma rúbrica de despesas correntes, é incluída no orçamento, num ano aumenta, no outro ano reduz e, portanto, há ali um teto com bastante flexibilidade, dando a ano a regular a necessidade de habitação social, ao contrário do que hoje existe, em que existem situações de pessoas que se calhar já não precisam e continuam a ocupar as casas. Exatamente. Muito bem, avançando para outro ponto, o Bloco de Esquerda propõe-se formar e contratar mediadores escolares e municipais de etnia cigana. Com que objetivo? Depreendo qual seja, mas quero ouvir a sua voz. Não é o Bloco de Esquerda sequer que se propõe. Esta é mais uma medida. Devo dizer o seguinte: em abril deste ano, o atual governo, impelido por uma orientação da União Europeia, foi de certa forma obrigado, mas fê-lo, a aprovar aquilo que se chama uma Estratégia Nacional para a Integração da Comunidade Cigana. É um documento que foi uma resolução do Conselho de Ministros, foi aprovado em abril. Nessa resolução, aliás, é um documento bastante bem feito, que incorpora muito do trabalho feito anteriormente. Essa resolução prevê que em todo o país haja um aumento dos mediadores da etnia cigana, porque se considera a própria resolução, que a experiência que já há em 21 concelhos do país, já há 21 concelhos que têm mediadores da etnia cigana, a experiência é de tal forma positiva que foi entendido que se devia generalizar até 50 concelhos em todo o país. O que nós defendemos é que, sendo essa, de facto, uma experiência positiva, há boas experiências de mediadores da etnia cigana que ajudam a resolver os problemas que existem, que são efetivos, que são reais, que toda a gente conhece, de convivência entre pessoas da etnia cigana e pessoas da etnia não cigana. Portanto, os problemas existem, não vale a pena varrê-los para baixo do tapete, ignorá-los, passar por cima deles. Temos que os enfrentar. Os problemas são para serem enfrentados. Uma forma de os enfrentar, de começar a resolvê-los, não pensamos que isso resolve os problemas de um momento para o outro, todos. Agora, uma forma é a mediação. É uma experiência, é um caminho que já foi experimentado e provado. O que nós defendemos é que o entroncamento, mais uma vez, a Câmara, deve ter uma intervenção proativa e deve-se candidatar, deve-se propor, deve querer fazer parte dessa experiência dos mediadores. E, portanto, que os mediadores que estão previstos até o ano, salvo erro, até 2020, todos esses mediadores, alguns desses mediadores sejam de entroncamento, porque o entroncamento, de facto, tem um problema de convivência entre pessoas da etnia cigana e pessoas da etnia não cigana. Aliás, como Tomar, que são os dois concelhos do Médio Tejo, onde existem comunidades de etnia cigana em um número mais expressivo. Muito bem. Propõe-se ainda promover o referendo local em questões de estratégias para o futuro do Conselho, como por exemplo? Por exemplo, a sobrevivência do próprio Conselho. Está em causa a sobrevivência do Conselho? Não sabemos. Este governo e esta maioria PSD, CDS, PP acabou com freguesias sem perguntar às pessoas que queriam acabar com as suas freguesias. Quando a maioria PSD, CDS, PP concorreu Ricardo Matias, mas em 2011, obviamente que a resposta era não é? Não sei. As pessoas é que decidem. Quando esta maioria, PSD e CDS, PP, concorreu às eleições em junho de 2011, não disse a ninguém que ia acabar com freguesias. Não disse nós vamos acabar com freguesias ou vamos apresentar um plano para acabar com freguesias. E acabou com freguesias. E as pessoas, e ao contrário do que inclusivamente obriga o Estado português a consultar as pessoas das autarquias para a criação ou extinção de freguesias, é um tratado que é a Carta de Autonomia do Poder Local, um tratado internacional que foi subscrito pelo Estado português, e o Estado português não cumpriu, o governo português não cumpriu. Portanto, à cautela, nós dizemos que, caso o nosso Conselho venha a ser ameaçado, ou, se quer outro exemplo, caso queiram avançar para a privatização da água, que é uma questão estratégica, são dois exemplos de questões estratégicas para o futuro da nossa comunidade, em que a comunidade deve ser consultada. E, portanto, nós defendemos que em casos desses, que têm a ver com o futuro da comunidade, a comunidade deve ser consultada e deve haver referendos locais. Muito bem, estamos na reta final desta pequena entrevista. Eu vou-lhe colocar as duas últimas questões que têm sido igual ou que vão ser iguais para todos os candidatos. A primeira é muito simples: o que falta fazer ou está mal na cidade? Bom, muito sinteticamente, nós podemos dizer o que está mal na cidade, o planeamento não há. O entroncamento cresceu mal e continua a crescer mal. Há mais de 10 anos que está para ser revisto o plano diretor municipal. É
É um absurdo. Portanto, a revisão do plano diretor municipal é, como dizia Mário Soares, da regionalização, é um processo em curso e que assim continua. E, portanto, não há fim à vista. Já ouvi prometer, o Presidente Jaime Renan já ouvi prometer várias vezes o fim da revisão do plano diretor municipal. E, portanto, toda a anarquia no crescimento da cidade continua. E, portanto, isto tem que acabar, alguma vez. Depois, na cultura. A cultura é absolutamente deplorável o ponto a que isto chegou. Basta dizer o seguinte: nós devemos ser o único concelho de média dimensão, enfim, temos cerca de 21 mil, 22 mil habitantes, no distrito de Santarém, que não tem uma sala capaz de acolher um espetáculo, enfim, com o mínimo de dignidade. Portanto, Tomar tem, Torres Novas tem, Abrantes tem, Alcanena tem, Santarém tem, Almeirim tem, e o entroncamento não tem uma única sala capaz de acolher um espetáculo de cinema, um espetáculo de bailado, um teatro, enfim, com condições dignas para as pessoas verem. Portanto, a cultura tem sido o parente pobre do desenvolvimento do entroncamento. E também o próprio urbanismo da cidade, dentro do tecido urbano, todos os investimentos que têm sido feitos no Parque do Bonito, onde há uma obra apresentável, um parque desportivo, um bom parque desportivo que nós temos, mas que dentro da cidade nós sabemos que existem muitas zonas absolutamente degradadas. Portanto, aquilo que nós dizemos, os espaços intersticiais, os espaços dentro da cidade, os pequenos jardins de proximidade, as paracetas de proximidade, e as pessoas sabem, olham à sua volta, veem, continuam a ver, tirando alguns eixos onde houve requalificação, continuam a ver passeios rebentados, paracetas ao abandono, jardins ao abandono, e, portanto, e esses espaços dentro da própria cidade, do que nós chamamos de proximidade, têm que ser muito mais cuidados do que foram. E depois o desenvolvimento económico. Felizmente, ultimamente, tem havido algum esforço, tardio, mas tem havido, nesse sentido, na promoção do comércio, mas, por exemplo, não se compreende uma cidade que é uma cidade do comércio, o PSD continua a rejeitar a proposta que temos apresentado da derrama ser progressiva, de modo a proteger os pequenos negócios, não é? Portanto, nós temos proposto que a derrama para os pequenos negócios seja mais favorável. E, portanto, tem que haver uma aposta mais no desenvolvimento económico da cidade, uma promoção da zona industrial, proativa, não passivamente, não ficarem à espera que apareça uma empresa ou outra a candidatar-se. Tem que haver uma aposta no desenvolvimento, na qualificação do mercado municipal. Outros concelhos o fizeram, por exemplo, ainda há um ano, Torres Vedras reinaugurou o velho mercado municipal em condições absolutamente espetaculares e, portanto, este mercado foi abandonado, não foi cuidado, foi considerado uma não prioridade. Todo o investimento foi bonito, desporto. Temos boas infraestruturas desportivas, temos boas infraestruturas no Bonito, mas temos o tecido urbano um pouco abandonado e o desenvolvimento económico também um pouco descuidado. Estamos mesmo perto do final e eu vou-lhe fazer a última pergunta, que é qual é que seria a primeira medida que tomava ou que vai tomar caso seja eleito Presidente? Bem, isso aí não tem nada que saber. O próprio calendário, não só por imperativo ou importância política, mas o calendário vai obrigar a próxima Câmara, seja ela qual for, e seja quem for o Presidente, vai obrigar a tomar posição sobre o IMI, sobre a derrama e sobre o IRS. Aliás, normalmente era no final de agosto que eram decididas essas taxas, a Câmara decidiu por unanimidade e decidiu bem que isso é matéria com implicações grandes no próximo orçamento e, portanto, na primeira ou numa das primeiras reuniões da Câmara Municipal vai ter que deliberar sobre as taxas do IMI, porque tem que ser mesmo, porque o orçamento tem que ser feito em outubro e as taxas têm que ser deliberadas. Portanto, porque elas são importantes para nós como medidas políticas, como já explicámos, mas também porque o calendário o obriga é rever a taxa do IMI e baixar a taxa de derrama para os pequenos negócios. Tem mesmo que ser, não há que fugir ao calendário. Muito bem, Sr. Carlos Matias, muito obrigado. Desejo boa sorte. Boa sorte para o entroncamento online. Obrigado.